Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo diferente hoje. Não vou falar de política, nem de livro, nem de filme. Vou falar um pouco sobre o dia de ontem, na verdade, né? Nós estamos na madrugada de quinta para sexta. Hoje já é dia 16. É por isso que eu tô com sono. Nós já estamos com as horas avançadas. Mas um vídeo rápido. Muita gente comemorou o dia da proclamação da República. A proclamação da República é ensinada nas escolas como uma das datas mais importantes do país a ser celebrada, comemorada e tudo mais. Você vê gente postando coisas nas redes sociais, é, é, exaltando, né, a República e tudo mais. Por outro lado, você tem é, uma outra vertente da história, outra vertente de historiadores que apresentam, que obviamente não são ensinados nas escolas, né, porque a escola não tem essa visão plural, né? A escola ela está presa ela tem que seguir o currículo do MEC, né? Ela está presa naquela algema. Enfim, você não tem opiniões divergentes. E essa outra vertente da história considera a República como um golpe que houve contra a monarquia. Se você procurar a verdade histórica, se você for ler os livros, não só os livros que dão na escola, mas livros universitários, livros acadêmicos e livros de historiadores. Não importa se eles são historiadores ligados a uma ou outra corrente. Existem alguns fatos que não podem ser negados. Aliás, nenhum fato pode ser negado. O que a gente pode negar são interpretações dos fatos. Os fatos não podem ser negados, tá certo? Se você cair da escada, você caiu da escada. Não dá para negar esse fato, tá certo? Então, assim, de fato não dá para você negar. Então, numa visão muito rápida, o que aconteceu? Obviamente que assim, eu quero fazer um vídeo de 15 minutos. Eu não vou poder dar uma aula, um curso de República no Brasil, de final do Império, começo da República, em 15 minutos. Então eu vou falar resumidamente. Se alguém se interessar por livros sobre o assunto, manda um e-mail para mim. O meu endereço de e-mail de contato está sempre na descrição desse vídeo, de todos os vídeos. Se tiver interesse de livros, vocês mandam um e-mail para mim e eu indico alguns livros para ler. Enfim, o que aconteceu? Final do Império, final do século XIX. Vou tomar um negocinho aqui. No final do século XIX já havia uma inquietação, vamos dizer assim, republicana no Brasil. Haviam movimentos criados, principalmente dentro do exército. Do exército que eu estou falando não na base, tá? Dos oficiais para cima, assim. Então vamos dizer da média hierarquia e alguns um pouco mais acima. Inspirados um pouco na Revolução Francesa, porque eram ideais revolucionários, e também inspirados nos Estados Unidos, que já eram uma nação bastante considerável já no final do século XIX. Já era uma nação que já estava em imenso progresso, já os grandes empresários americanos já tinham surgido, já estavam fazendo suas fortunas, Rockefeller, Vanderbilt, Morgan, enfim, vários outros. E você estava, e o Brasil estava preso a uma política mais ou menos engessada do Império, com alguns valores conservadores, tradicionais, algumas coisas que você não mexia. E esse movimento mais liberal estava maquinando já há algum tempo a queda do Império. Evidentemente que a libertação dos escravos por conta da Lei Áurea da Princesa Isabel
ajudou com que o setor os fazendeiros, né, que tinham escravos, evidentemente que quando você libertou os escravos, eles perderam muito dinheiro, porque os escravos eram mercadorias. Quem tinha escravos comprou, ou seja, pagou por eles. A partir do momento que a princesa Isabel libertou os escravos, assim, aquele dinheiro que eles pagaram evaporou, foi pro saco. E aí eles passaram, obviamente, a ter que contratar trabalhadores e pagar por isso. Então, além de eles perderem o dinheiro que eles investiram, eles tinham que começar a pagar um salário mensal para aquelas pessoas que iam trabalhar nas suas fazendas. Então, com isso, esse movimento republicano que já havia surgido dentro dos quartéis ganhou uma força muito grande, que era a força dos fazendeiros. Tem que lembrar que no final do século XIX o Brasil era eminentemente agrícola. É claro que já havia todo um começo, um princípio de industrialização, já tinha havido o, o Barão de Mauá, Visconde de Mauá, que depois virou Barão, que depois virou Visconde de Mauá. Enfim, já havia, que foi um empresário muito importante durante o Império, já havia algum início de industrialização no Brasil, mas muito pouco, assim, 80% do Brasil ou mais ainda era zona rural. Então, com esse apoio dos fazendeiros, que ficaram muito chateados com a libertação dos escravos, esse movimento cresceu em termos de apoio. E obviamente chegou um momento que alguns, uma meia dúzia ali, vamos dizer assim, de oficiais do exército tramaram um golpe, golpe não, uma tentativa de implantar essa república. Como eles queriam implantar essa república e eles não conseguiam implantar através da política, porque os parlamentares republicanos não conseguiam boas votações, porque o povo não apoiava a causa monárquica, o povo adorava o Dom Pedro II, o povo gostava muito do imperador. Então a causa da monarquia não tinha, ela tinha apoio dos fazendeiros, que era uma parte da elite importante da época. Você tinha apoio de uma boa parte do exército. Vou dizer aqui um negócio que eu não deveria dizer, porque vai me encher, vai causar problemas para mim se alguém assiste esses vídeos e começa a perguntar sobre essas coisas. Teve o apoio de uma boa parte da maçonaria, mas lembrando que também uma outra parte da maçonaria estava do outro lado, a maçonaria estava dividida. Quando as pessoas dizem, alguém diz que a maçonaria patrocinou o golpe da República, olha, você tinha maçons dos dois lados. Então, assim, um dos lados ganhou. Então, se tivesse perdido, as pessoas iam dizer que a maçonaria patrocinou a defesa do império. Nossa, quando você tem. Veja, maçons. Maçons são pessoas como outras quaisquer. A maçonaria em si dificilmente ela toma algum lado nesse tipo de questão. Porque a maçonaria não se mete em política partidária, em política eleitoral, esse tipo de coisa. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, nós estamos com um país que agora foi meio dividido na eleição. Uma parte pró-Bolsonaro, uma parte contra Bolsonaro. Bom, dentro das lojas maçônicas você tem pessoas pró-Bolsonaro e pessoas pró-Haddad. Você tinha dos dois lados. Então, assim, são pessoas fora das suas lojas. Os maçons são pessoas como outras coisas quaisquer. Eles podem votar na esquerda, votar na direita, eles podem ser conservadores, podem ser progressistas, podem ser o que eles quiserem politicamente. Isso não é uma unanimidade dentro da ordem, tá certo? Então, dizer que a maçonaria patrocinou o golpe da República é uma mentira, porque se você tem dos dois lados, como é que você pode dizer que um lado foi patrocinado e o outro não? Você tem maçons importantes de um lado e do outro também. Então, assim, quando eles estavam disputando essa briga, quando eles estavam disputando forças para proclamar ou defender o império ou proclamar a república, você tinha de um lado e do outro. Então, assim, ali naquele momento eles não eram maçons, eles eram pessoas defendendo as suas ideias, cada qual defendendo a sua, tá certo? É que evidentemente que como Prudente de Moraes, o Deodoro da Fonseca, que foi o grande proclamador da República, era maçom. E todos os seus próximos ali eram também Rui Barbosa, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, enfim.
Todos aqueles que estavam ali próximos eram também. Todo o primeiro gabinete da República foi. Então, assim, você diz, ele foi. Bom, mas do outro lado tinha gente que também era, mas acabou perdendo nesse confronto. Enfim. Então, você tinha esse grupo de pessoas que resolveram aproveitar de um fato, criando algumas intrigas, principalmente para derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro. Lembrando que nessa época tinha o imperador, que ele fazia o Dom Pedro II era o poder moderador, e ele tinha um gabinete, que era o primeiro-ministro, que era quem realmente governava o país. Como se fosse uma república parlamentarista, vamos dizer assim, como uma monarquia parlamentarista, vamos dizer assim. Não era exatamente, mas é como se fosse. Porque quem governava era o primeiro-ministro. Evidentemente que quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador. O primeiro-ministro não era eleito pelo, enfim, era indicado pelo imperador. Não é exatamente como as monarquias de hoje, mas enfim, esse é um detalhe que não importa. O fato é o seguinte: derrubaram o Visconde de Ouro Preto, o gabinete dele que já estava um pouco fragilizado e tudo mais. Então, chegou aos ouvidos de Deodoro da Fonseca. Quem era Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca era o maior nome do exército daquele momento. Ele tinha sido herói na Guerra do Paraguai, ele tinha participado de vários movimentos, vários conflitos, vamos dizer assim, servindo a pátria. Então ele era o militar mais prestigiado, ele era o general mais prestigiado, se tornou marechal. E ele era vamos dizer assim, era o presidente do exército, era o cara mais, era o número um do exército. Ele já estava velho, já estava bastante doente, mas era o número um do exército. Então, com a queda do gabinete do Visconde de Ouro Preto, disseram a ele, vale lembrar também que boa parte dos militares estavam descontentes com o Império, porque a República o exército vinha perdendo prestígio dentro do Império. Durante um tempo, o exército foi muito importante na estrutura do Império, e depois começou a perder força, principalmente para os civis. Então, esse grupo do exército que deixou de ter a influência que tinha também estava chateado com isso. Evidentemente todo mundo quer o poder. Quem tem a chance de botar o pezinho no poder e depois é um pouco afastado, sempre vai ficar ressentido e querer tomar de volta. Então já havia esse sentimento um pouco de chateação da cúpula do exército com o imperador. Mas Dom Pedro II era amigo pessoal do Marechal Deodoro, eles eram muito amigos. Então, o que foi dito? Então, na verdade, não foi dito para o Deodoro que eles queriam retirar o, o, o imperador, que eles queriam depor o imperador. Na verdade, era só derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. E aí foram dizer a ele, após esse incidente, ele voltou para a casa dele. Ele estava doente, ficava em casa, muito tempo em casa. Foram até a casa dele, ele estava doente, acamado já, né? E foram dizer a ele que o substituto, o imperador ia nomear o substituto do Visconde de Ouro Preto, e esse substituto seria um político do Rio Grande do Sul chamado Silveira Martins. É interessante isso, porque quem era Silveira Martins? Não é um cara muito importante, mas quando o Marechal Deodoro serviu no Rio Grande do Sul, ele teve uma disputa com Silveira Martins pela filha de uma pessoa importante no Rio Grande do Sul, ou seja, ele disputou uma mulher com esse Silveira Martins quando ele teve lotado no Rio Grande do Sul, e ele perdeu, ou seja, a filha do cara escolheu se casar com outro, com Silveira Martins e não com ele. Então, obviamente, isso é aquela famosa dor de cotovelo, tá certo? Dois caras disputando uma mulher, ela escolheu o outro que foi preterido, evidentemente que fica com. Se ele tiver uma alma pura, ele vai deixar e vai seguir a vida, como a gente faz na nossa própria vida. Muitas vezes a gente quer uma determinada moça, da mulher, e de repente ela prefere outra pessoa e a gente tem que seguir a vida, tá certo? Mas o Deodoro não era assim, ele criou um rancor muito grande contra esse cara. E foram dizer a ele, e essa articulação foi do Benjamin Constant, que é o
o grande líder do movimento republicano brasileiro, é considerado o pai da República Brasileira, o cara que arquitetou tudo, foi dizer exatamente a ele, ao Deodoro, que o Silveira Martins seria eleito, seria nomeado o novo primeiro-ministro, no lugar do Visconde de Ouro Preto. Aí o velho ficou emputecido, falou que esse cara eu não aceito. Por que que nós não aceita? Por questões pessoais, por questão de birra que o cara ganhou a disputa da mulher com ele. Então, assim, birra pessoal, coisa boba. E aí, não, então vamos lá. Aí o velhinho saiu da sua casa, botou seu traje militar, subiu no cavalo. E aí ele realmente proclamou, entre aspas, a República. É, essa proclamação da República, esse movimento, reuniu alguns poucos militares da cúpula. Não houve nenhum tipo de apoio popular. A maior parte do povo nem estava sabendo o que estava acontecendo. Não houve nenhum tipo de manifestação a favor, nem contra, nem nada, porque o povo não sabia o que estava acontecendo. E simplesmente Dom Pedro II recebeu um telegrama depois. Ele estava em Petrópolis. Ele recebeu um telegrama depois que, olha, casa caiu, você foi deposto. É isso. Essa foi a proclamação da República. Então ela foi basicamente tramada entre muros ou entre caserna, dentro das casernas, por um grupo de revolucionários, de revoltosos contra o Império, que queriam derrubar e instaurar a República. Vale lembrar que todos esses membros do Partido Republicano que proclamaram a República, todos eles imbuídos do positivismo, né? Que é basicamente desde aquela época até hoje, hoje ainda nem tanto, mas durante o governo militar que a gente teve recentemente, também os militares nossos sempre foram muito influenciados pelo positivismo. O positivismo, em poucas palavras, é um movimento francês do século XIV, XV, criado por Comte e Stuart Mill, onde basicamente, eu vou resumir o máximo possível, basicamente eles se baseiam apenas na ciência. Então é o cientificismo puro. É basicamente isso. Então é progresso, progresso, progresso. A nossa bandeira, que foi criada, a bandeira republicana, ordem e progresso, vem exatamente é um lema do positivismo, ordem e progresso, ou seja, ciência acima de tudo. Vale lembrar que quando foi proclamada a tal república, além de ser entoado o hino da Revolução Francesa, porque esses que formaram a República, que implantaram a República, eram adoradores da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, qualquer dia eu vou fazer um vídeo, ela não é a maravilha que todo mundo pensa que é. Muita gente fala, nossa, é a liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa, que maravilha que foi pro mundo, derrubou a monarquia e o cacete a quatro. Só que matou 200 mil pessoas. Então você implantou um sistema que matou 200 mil pessoas. É válido você implantar um sistema desse? Talvez se você não tiver entre as 200 mil que morreram, talvez você diga que é válido. Certamente, para quem estava entre os mortos, entre os parentes dos mortos, não foi válido. Mas enfim, não vou falar de Revolução Francesa. E a bandeira que eles hastearam na proclamação da República era uma bandeira tipo a bandeira dos Estados Unidos, só que com as cores verde e amarelo. Ou seja, inspiração francesa, da Revolução Francesa, e inspiração do modelo de república norte-americano. E daí para frente, evidentemente, o Deodoro acabou assumindo como um ditador, porque ele não tinha poderes legais para governar o país. Então ele assumiu como ditador. Então, se você for falar em ditadura, foi a primeira ditadura brasileira. Depois, durante o governo provisório. Depois desse governo provisório,
que assim foi completamente desgastado, a população não queria. Vale lembrar que, né, eles extraditaram a família real com urgência porque eles tinham medo que o povo se revoltasse e ficasse a favor do imperador e derrubasse a república antes mesmo da república se consolidar. Eles tinham medo que ela já caísse porque não tinha apoio popular. Então, de madrugada, embarcaram os membros da família real num navio, vai para a Europa, tchau e benção, e some daqui. Que é para não dar chance da população se revoltar contra a monarquia, porque não era isso que a população queria. Então, durante o governo provisório do Deodoro, ele foi muito desgastado por conta disso, não tinha apoio popular, e aí, por conta da Assembleia Constituinte, bom, agora vamos fazer uma eleição para realmente oficializar um presidente, para não ser uma ditadura. Evidentemente que essa eleição foi indireta, foi eleita pelos congressistas. A disputa principal foi entre o Deodoro e o Prudente de Moraes, e o Marechal Deodoro ganhou. Interessante que naquela época havia um negócio diferente, por exemplo, não havia uma chapa única, ou seja, presidente e vice aqui, presidente e vice aqui. Quem ganhasse elegia o presidente ou vice. Não, havia uma votação para o presidente e uma votação para o vice. Então ganhou o Deodoro, ganhou do Prudente de Moraes, e o vice do Deodoro não ganhou. Quem ganhou foi o vice do Prudente de Moraes, que era o Floriano Peixoto. Então ficou o presidente de um grupo e o vice de outro. Assim como aconteceu um pouco antes do nosso regime militar de 64, é a mesma coisa. O Jânio ganhou a eleição e o segundo colocado, o vice dele não ganhou, o vice dele perdeu para o vice do segundo colocado, que era o João Goulart. Então, assim, você tinha um vice que não era do mesmo partido, não era da mesma corrente política do presidente. Uma loucura, evidentemente que não pode dar certo. Mas enfim, não vamos para 64, vamos continuar na República. A partir desse momento, o Marechal Deodoro passou a assumir realmente o posto como presidente eleito, ainda que pelo Congresso, mas deixou de ser um ditador, passou a ser, teoricamente, referendado por uma eleição indireta no Congresso. E aí temos o começo da República. Depois disso, assim, todas essas pessoas depois acabaram sendo eleitas também. Se você acompanhar a história, depois do Deodoro, o presidente seguinte foi o Floriano Peixoto. Depois do Floriano Peixoto, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, que também estava nessa disputa aí do regime republicano. Depois Campos Salles, que também foi ministro do Floriano, enfim, toda essa turma aí. Aí depois começou a política do café com leite, da Primeira República, enfim. Aí já a história continua, mas não é o foco desse vídeo. Então, para resumir, a República foi um golpe? Se você considerar que foi um movimento que derrubou um governo legítimo e que não tinha nenhum apoio popular e cujo governo não tinha nenhum tipo de fraude, de escândalo, de roubo, de nada, absolutamente nada. Vamos dizer assim, evidentemente que você não pode pedir o impeachment de um imperador, tá certo? Eu estou falando para um comparativo. Dom Pedro II não tinha nenhum motivo ético, moral ou legal para ser destituído. Ele não tinha cometido nenhum ato ilícito, nada do tipo. Ou seja, se você criou um movimento sem base popular para derrubar um imperador que tinha o apoio popular e não tinha cometido nenhum tipo de ilegalidade, você pode dizer que foi um golpe. E vale dizer que, para amansar a população, eles disseram, depois de eleita, depois de proclamada a República, eles disseram para a população: não, isso é temporário. A gente vai fazer um plebiscito para consultar a população, um referendo, na verdade, para consultar a população para ver se ela quer mesmo a República ou se ela prefere a monarquia, enfim, que tipo de sistema de governo ela prefere. Isso foi no final final do século XIX, né? República de 89, 1890 teve governo provisório, 1891 já começou
o governo eleito democraticamente e tal. O plebiscito foi feito em 1993, mais de 100 anos depois. Mais de 100 anos depois. E aí, evidentemente, quando você tem 100 anos de república, que as pessoas que votaram não têm a menor ideia do que foi a monarquia, do que era, como é que funcionava o regime monárquico, bom, evidentemente que elas. Assim, eu lembro da propaganda da República contra a monarquia na televisão. Tinha horário político e tudo mais. Assim, falavam da República como falavam da monarquia como uma gozação. Ah, você quer ser eleito? Ah, se for rei, então quem que vai ser o rei? Nós vamos fazer uma eleição. Você quer ser rei também? Você vai ser rei também? Ou seja, aqueles que estavam no comando da campanha republicana, assim, usaram a vertente da monarquia como uma chacota, né? Como se fosse uma piada. Ah, uma piada. Eu lembro que as pessoas comentavam entre si. Ah, você vai votar, não, votar a monarquia. Isso é palhaçada. Imagina, quem que quer um rei aqui no Brasil? Ou seja, mas as pessoas não sabem como é que era a vida na época do regime monárquico. Mas não vou entrar nessa briga se é bom ou se é ruim. Muita gente, existe uma corrente dizendo que a república foi tão ruim, e se você for ver, se você pegar, apurar os fatos, realmente a gente teve 100 anos de merda só no país. Só desgraça, golpe em cima de golpe, ditadura Vargas, ditadura militar, 20 anos de PT, PSDB, ou seja, a gente tem um monte de merda no país. Aí as pessoas dizem, se não tivesse sido a república, se a gente tivesse continuado a monarquia, isso não teria acontecido. Bom, infelizmente eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse bola de cristal, eu saberia os números da Mega Sena, jogaria amanhã, ficaria milionário. E aí o próximo vídeo que eu fizesse aqui no canal eu ia fazer dentro do meu iate, nas Ilhas Gregas, tá certo? Não ia fazer aqui na minha casa. Então, como eu não tenho bola de cristal, não dá para saber o que ia acontecer se a monarquia continuasse, não tivesse implantado a república. O C não existe. Eu tô saindo de casa aqui, eu tô saindo de casa aqui na esquina de baixo, eu posso ser atropelado. Ah, e se eu saísse uma hora depois, eu seria? Não sei, cacete. O C não existe, assim. Quando você lida com a história, você só consegue analisar o que aconteceu. Esse foi o fato que aconteceu e gerou isso. Aí, se esse fato não tivesse acontecido, bom, se esse fato não tivesse acontecido, você teria 100 e poucos anos de uma história que você não tem a menor ideia de qual seria. Então, é um fato que a República, como ela se formou, foi através de um ato não muito republicano, vamos dizer assim, republicano no sentido democrático, né? Não foi um ato muito democrático, você pode dizer que foi uma conspiração para tomar o poder. Agora, não dá para dizer o que seria se não tivesse acontecido. A gente não consegue lidar com esse tipo de coisa. E se você me perguntar, então você é a favor da volta da monarquia? Também não. Também não. Já se passaram 120 anos. A gente não tem mais essa tradição de monárquico. O que mudou na sociedade com a implantação da República? Basicamente, mudou. ah, os costumes mudaram, por exemplo. Você passou a ter o casamento civil. Você tinha antes só o casamento religioso, o que valia era o casamento na igreja. Com a proclamação da República, você tinha um casamento civil. Com o casamento civil, você pode implantar, você pode ter a ferramenta do divórcio, por exemplo, coisa que você não podia antes. Porque o casamento religioso era feito na Igreja Católica e a Igreja Católica não permite o divórcio. O casamento civil é feito num cartório. O casamento civil permite o divórcio. Então você tem uma mudança de um regime que era conservador para um regime mais liberal. O registro de nascimentos das pessoas não era mais feito nas igrejas, era feito nos cartórios. Então você tira uma parte da burocracia que era controlada pela igreja e passa para a mão de civis. Então você tem uma mudança já de comportamento na sociedade. Bom, enfim, tá com 20. Ai, tá com quase meia hora. Eu queria falar só 15 minutos. Bom, então eu acho que eu consegui dar um bom apanhado do que foi a suposta proclamação da República. Você define se você acha que foi um golpe ou se você acha que foi um movimento
legítimo. Eu estou te dando os fatos, o que aconteceu dos fatos. Que eu acho que o correto do historiador ou de quem está te dando as informações históricas é te passar os fatos, o que ocorreu, o que aconteceu, é, os bastidores, e enfim, o panorama geral do negócio, e você analisa. Você, como espectador que está ouvindo, que está assistindo, você analisa se você acha que foi um golpe ou se você acha que foi um movimento legítimo. Mas agora você tem os fatos que eu contei para você. Então você tem total condições de definir o que foi para você essa data comemorativa que nós tivemos ontem. Tá bom? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.